Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e vamos dar continuidade ao estudo da fatoração de expressões algébricas. Vamos ver os demais casos de fatoração, ok? Então vamos lá. Iniciando a aula de hoje, nós falaremos do caso quando temos um quadrado perfeito, um trinômio que é um quadrado perfeito de um binômio, tá certo? Atenção, ó. Se nós temos um binômio do tipo A mais ou menos B, por que A mais ou menos B? Porque tanto pode ser A mais B como pode ser A menos B. A ao quadrado, isso dá o quadrado do primeiro, A ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes A vezes B, e o quadrado do segundo, B ao quadrado. Se aqui for mais, aqui vem mais, se aqui for menos, o segundo termo fica negativo, ok? Então, a partir desta fórmula que é conhecida nossa, que o quadrado da soma ou da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, nós vamos fatorar expressões que são quadrados perfeitos de um binômio. É um trinômio que representa um quadrado perfeito. Mas como saber que o trinômio é quadrado perfeito? Nós estamos aqui diante desse trinômio, x quadrado mais 6x mais 9. Como é que eu vou ter certeza que é um quadrado perfeito? Primeiro passo eu verifico se os dois extremos são quadrados perfeitos, né? Aqui, ó, eu tenho x quadrado, aqui é um quadrado, é o quadrado de x. E 9 também é um quadrado perfeito, é o quadrado de 3. Para ter certeza que o trinômio é quadrado perfeito, você tira essas duas raízes quadradas aqui, ó. Raiz quadrada de x quadrado é x. A rigor seria módulo de x. Eu estou pegando aqui supondo que o x é maior que zero. E raiz de 9 é 3, tá certo? Agora eu vejo se esse termo aqui do meio é o dobro desses dois aqui. Ou seja, duas vezes eles dois. 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x. Vocês me entenderam? Dizendo novamente, ó. Você tira a raiz quadrada dos extremos, do x quadrado e do 9. Que dá x e 3. Aí você multiplica elas duas e multiplica por 2. Se der esse termo do meio, é um quadrado perfeito. Ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes x, 6x. Então você pega os dois, as raízes dos dois extremos, x. Como esse segundo termo é positivo, aqui vem mais. Se o segundo termo for negativo, vem menos. X mais 3 ao quadrado. Me entenderam? Se eu desenvolver esse quadrado, eu chego nessa expressão. Ó, analogamente aqui, né? X quadrado menos 6x mais 9. Que a gente sabe que a raiz de x quadrado é x. Raiz quadrada de 9 é 3. Multiplicando por 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Qual é a única diferença aqui? É que vai ficar x. Ó, como aqui é menos, vem menos 3. Atenção. Opa, pessoal. X menos 3. Tudo isso ao quadrado. Vocês me entenderam? Vamos pegar rapidamente aqui um outro caso. Se eu tiver assim, ó, x quadrado menos 16x mais 64. Quando eu olho aqui para os extremos, né, ó, separar aqui para não misturar com os outros. Quando eu olho para os extremos, eu vejo dois quadrados perfeitos. X ao quadrado e 64, a raiz quadrada de 64 é 8. Então, eu tenho x e 8. Ora, se eu multiplicar por 2... 2 vezes 8, 16. 16 vezes x, 16x. Então, está comprovado que esse trinômio é um quadrado perfeito. É o quadrado de x. Como aqui tem menos, aqui vem menos. E a raiz quadrada de 64, 8. Tudo isso ao quadrado. Ficou claro, pessoal? Como fatorar um trinômio que é quadrado perfeito? Como reconhecer e depois fatorar? Creio que sim. Então, vamos prosseguir para o próximo caso. Atenção! Se tivermos trinômio do segundo grau, mas que não são quadrados perfeitos, pessoal. Atenção, todo trinômio do segundo grau, na verdade, qualquer polinômio de grau n pode ser fatorado desse modo. Se eu tenho um trinômio do segundo grau, eu pego o coeficiente a e multiplico por x menos cada uma das raízes. Raízes são as soluções da equação do segundo grau. Então, eu faço x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2
são as raízes. É quando eu resolvo a equação do segundo grau, que tem vários métodos para resolver, sendo o mais conhecido a fórmula de Bhaskara, que eu encontro as raízes, eu posso fatorar desse modo, lembrando que é menos cada uma das raízes. Aqui para dentro elas vêm com os sinais trocados. Se não, vejamos, vamos pegar aqui esse caso, pessoal. X² mais 5x mais 6. Já está fatorado aqui, mas como é que eu chego nessa fatoração? Veja bem, se eu pegar esse trinômio do segundo grau, eu vejo que não é um quadrado perfeito, porque 6 não é quadrado perfeito. Mas se nós resolvermos aqui, calcularmos as raízes dessa equação, utilizando um método que você domine melhor, eu vou fazer pelo método que nem é o mais rápido, mas é o mais conhecido, que é a fórmula de Bhaskara. Você tira os valores de A, que vale 1, B vale 5 e C vale 6. Vocês lembram disso, né, pessoal? A é o número que multiplica x², B é o número que multiplica x e C é o termo independente. Aí você calcula o tal do delta, né? Isso, que é b² menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado, né? Substituindo vai ficar, ó, 5A ao quadrado, 5 é o valor de B, menos 4 aqui da fórmula, vezes o A que é 1 e o C que é 6. Calcula logo esse tal de delta, ó, 5 ao quadrado dá 25, menos 24. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Logo, o delta vale 1. Feito isto, nós vamos para a famosíssima fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte. X é igual, vamos lembrar a fórmula, pessoal? É igual a menos B, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o valor de A. Substituindo aqui, nós teremos, ó, atenção, ó, menos B, menos por mais, menos 5. Mais ou menos. Raiz do delta, ora, o delta vale 1. Isso implica que a raiz de 1, que é a raiz do delta, vale também 1. Eu vou colocar aqui, tirar da raiz. Raiz de 1 é 1. E 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. Aqui a gente pega os dois casos, o x1 e o x2. Um somando e outro diminuindo, né? Então, o x1 vai ficar, ó, pegando só com o sinal de mais, ó, menos 5 mais 1 sobre 2. Isso dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. E tomando aqui o x2, ó, pegamos com o sinal de menos, o de mais aqui no meio, agora vamos pegar com o sinal de menos, vai ficar menos 5, menos 1 sobre 2, que dá menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Então veja bem, as raízes são menos 2 e menos 3. Como A vale 1, a gente fatora direto do segundo modo. Atenção, do seguinte modo, pessoal, ó, x² mais 5x mais 6 vai ficar igual, ó, o A vale 1, eu não preciso nem colocar esse A, porque ele vale 1. Então, vou direto aqui, ó, x menos, esse menos, pessoal, é aqui da fórmula, ó, x menos cada uma das raízes. Então, tá aqui a primeira raiz que nós encontramos, ó. Atenção, menos daqui com menos da raiz, menos por menos, mais. Na hora de fatorar, que você encontrar as raízes da equação, as soluções, o x1 e o x2, o x' e o x2', na hora de colocar aqui dentro da fatoração, ele muda de sinal. Ó. Tá negativo, vem positivo. Se tivesse positivo, viria negativo. Vezes x, ó, menos da fórmula com menos daqui, menos por menos, mais. Então, está aqui um outro caso, que é quando eu tenho um trinômio do segundo grau. Atenção, vamos dizer novamente, ó. Sempre que tivermos um trinômio do segundo grau que não seja um trinômio quadrado perfeito, o que devemos fazer, pessoal? Devemos resolver o trinômio no sentido de descobrir as raízes, resolver como se estivéssemos resolvendo uma equação do segundo grau, né? Quais as raízes desse polinômio, deste trinômio. Encontradas as raízes, você faz A vezes, se o A for diferente de 1, você tem que colocar ele aqui fora. Aí você pega x menos cada uma das raízes, ou seja, cada uma das raízes vem para cá com o sinal trocado. Ficou claro, pessoal? Atenção, vamos para um outro caso, beleza? Vamos trabalhar um outro caso de fatoração. Se tivermos a soma de 2 cubos, isso também é um caso onde a gente chega num produto notável. Atenção, pessoal. Toda vez que tivermos a soma de 2 cubos perfeitos, se tivermos m ao cubo, atenção, vamos deixar isso aqui bem claro.
Se tivermos m ao cubo mais n ao cubo, você faz o seguinte, você escreve os dois sem os cubos aqui, você escreve os dois termos, somando, ó, m mais n vezes, aí você vai fazer o seguinte, você pega o primeiro, eleva ao quadrado, m ao quadrado, menos, ó, quando aqui é mais, a primeira soma aqui é mais, e esse termo do meio aqui será menos, para dar o equilíbrio. Aí você faz m vezes n, que dá mn, e finalmente mais n ao quadrado. A soma de dois cubos pode ser fatorada do seguinte modo. A soma dos dois termos sem os cubos, vezes o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos fazer um outro caso aqui para ficar bem claro, pessoal. Se tivéssemos assim, ó, a ao cubo mais 8. Se tivéssemos a ao cubo mais 8. Atenção, pessoal, a ao cubo mais 8, nós podemos ver como sendo a ao cubo mais 8 também é um cubo, é o cubo de 2, é 2 elevado a 3, é 2 ao cubo. Porque 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Portanto, a ao cubo mais 2 ao cubo, você fatora da seguinte forma, ó. A mais 2, você tira a raiz cúbica de ambos os números, aí faz vezes o quadrado do primeiro, a ao quadrado, o primeiro vezes o segundo, a vezes 2, 2a, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Atenção, pessoal, esse segundo termo aqui, atenção, é negativo. Ó. Quando aqui for mais, a soma, aqui é uma soma, e no trinômiozinho que vai aparecer, o segundo termo tem que ser negativo. Se você desenvolver esse produto, você chega exatamente em a ao cubo mais 8, pessoal. Ok? Vocês me entenderam? Tá claro? Deixa eu fazer aqui outro caso, ver se ficou claro para todo mundo. Ó. Se eu tivesse x ao cubo mais 1000, isso eu poderia visualizar como sendo x ao cubo, 1000 é o mesmo que 10 ao cubo, né? Porque aqui, ó, temos 3 zeros, né? Ó, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Isso pode ser fatorado como sendo, ó, x mais 10, você tirar as raízes cúbicas de ambos, vezes o quadrado do primeiro, menos, lembrando, se aqui for mais, aqui é menos. 10 vezes x, 10x, mais 10 ao quadrado, 100. Ficou claro, pessoal? Atenção, vamos para um outro caso, bem semelhante a esse. Diferença de dois cubos. Nós tínhamos visto aqui, pessoal, a soma de dois cubos, que é a soma dos termos sem os cubos, né? A soma de cada um dos termos, multiplicado pelo quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se tivermos a diferença de dois cubos, será a diferença dos termos vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, atenção, ó. Quando aqui é mais, o primeiro é mais e aqui o segundo termo fica menos. E quando eu tenho a diferença de dois cubos, será a diferença dos termos e aqui fica tudo positivo. Se não, vejamos, ó, só para deixar bem claro. Se tivermos p ao cubo menos q ao cubo, como vai ficar essa fatoração? Vai ficar, ó, p menos q, você retira os cubos e escreve do mesmo modo, e fica o quadrado do primeiro, p quadrado, mais, atenção, se aqui fosse mais, aqui seria menos, como aqui é menos, aqui é mais, ó, certo? P vezes q, que dá pq, mais q ao quadrado. Ficou claro, pessoal? Vamos pegar um caso envolvendo aqui também números. Se eu tiver assim, ó, y ao cubo menos 27. Lembrem que 27 é o cubo de 3. Isso aqui nós poderíamos escrever como sendo y ao cubo menos 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Veja que por enquanto eu não estou fatorando. Estou só escrevendo esse número como um cubo perfeito. Aí agora sim é que eu vou fatorar. Vai ficar, ó, y menos 3 vezes, ó, eu tiro os cubos, vezes y ao quadrado mais 3 vezes y, 3y, mais 3 ao quadrado, 9. Ficou claro, pessoal?
Espero que estes casos de fatoração tenham ficado claro. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço a todos e até a próxima. Fui!